Ok, pode gravar. Ou pode falar, começar. Boa noite a todos. Continuamos aqui o nosso estudo, né, sobre o feminismo. Estamos no terceiro estudo, é uma continuação da primeira onda do feminismo. E eu vi que hoje a gente tem pessoas novas, né, que não estiveram nos outros dois estudos. Então, a primeira recomendação que eu já passo para vocês é que depois vocês assistam os vídeos. Os vídeos que a gente tem do protofeminismo, que é o primeiro estudo que a gente fez, que antecede a primeira onda do feminismo, e do estudo da semana passada, que é sobre o feminismo de primeira onda, onde a gente viu algumas questões que eu vou citar aqui para vocês. Mas, então, quem está hoje aqui pela primeira vez, depois dá uma passadinha lá para vocês conseguirem pegar exatamente o fio da meada, né? Mas se ficar alguma dúvida também, aí no final do estudo, é só perguntar que a gente tenta responder, tá? Bom, então, só fazendo um resuminho básico, o protofeminismo é um movimento que se dá antes de nós termos as reuniões oficiais das feministas. Então, são as teóricas e os teóricos do feminismo. E quando a gente estudou o protofeminismo, a gente entendeu que o feminismo nada mais é do que a revolução sexual. O que seria uma revolução sexual? É quando as questões sexuais são usadas por fins políticos. Tá? Então, quando os pecados ligados às questões sexuais são usados com fins políticos para alcançar algum meio, né? Então, não é aquele pecado individual que você comete, não tem uma relação necessariamente religiosa, mas é quando a política se usufrui, né, desses pecados, dessa condição sexual, para poder estabelecer algum tipo de governo, algum tipo de sistema, certo? Então, a gente viu, para a gente memorizar bem, que a base do feminismo ela vai se dar lá no século XVIII, durante o Iluminismo, e ela vai estar pautada na revolução sexual, tá? Então, o primeiro vídeo que a gente fez fala disso, depois você pode assistir lá. No segundo estudo, quando nós começamos a ver a primeira onda do feminismo, nós falamos sobre a questão que se discute muito da possibilidade do feminismo ter começado como um movimento cristão, como um movimento virtuoso, cheio de moral, e que ao longo do tempo ele teria ali se deturpado. E aí a gente viu que não, que desde o início, desde a primeira reunião, né, do movimento feminista, mesmo ela tendo acontecido em um ambiente de igreja, em um ambiente cristão, ele já tinha bases anticristãs, anticasamento. Então, o feminismo ele já nasce com esse pensamento antirreligioso, anticasamento, antibíblico, então, desde os seus primórdios, certo? Eu confesso para vocês que quando eu comecei a estudar sobre o feminismo, nem era um assunto que me chamava muito atenção, porque eu imaginava muito, a gente pensa muito em feminismo, aquelas mulheres, né, no meio da rua, botando fogo em pneu, com os seios de fora, esse tipo de coisa. A gente pensa no feminismo, a gente tem essa ideia. Mas conforme eu tenho estudado, tenho me aprofundado, eu confesso para vocês que eu tenho ficado muito assustada com tudo que eu tenho visto, sabe? Que eu estou vendo. Porque a impressão que me dá é que tudo que tem acontecido na nossa sociedade hoje, no que diz respeito à deturpação moral, provém do feminismo. Então, o feminismo ele tem sido um grande agente mesmo para deturpar a sociedade, para distanciar a sociedade da religião, principalmente, do cristianismo, né, daquilo que a Bíblia ensina como correto. Então, não é só um movimento de mulheres revoltadas que não depilam, né, as axilas, que estão ali no meio da rua queimando pneu e mostrando os seios. Realmente muito mais profundo do que isso. Então, no primeiro, a gente viu que tinha toda uma pauta sexual ligada, né, no primeiro estudo. No segundo, quando a gente estava falando ali sobre as primeiras reuniões do movimento feminista, a gente falou muito sobre a questão dos direitos civis que elas defendiam, né? Sobre a questão do voto, delas poderem votar, delas estarem inseridas ali contra movimentos de pessoas que eram alcoólatras, né? Estavam envolvidas ali no movimento de temperança. Então, nesse segundo estudo, a gente acabou não falando muito sobre as questões sexuais. Então, dá essa impressão, né, que realmente essa primeira onda teria começado sem pautar isso. Mas, de fundo, a gente percebe que não. Que mesmo que não se divulgasse as pautas sexuais, as pautas antibíblicas, as pautas anticristãs, elas estavam ali realmente permeando todo aquele movimento.
Hoje a gente vai continuar, então, nessa primeira onda do feminismo, tá? Que começou em 1848. A gente continua falando dessa primeira onda do feminismo, só que a gente vai ver agora quais eram as reivindicações que essas mulheres estavam buscando. E também vamos ver como que esse feminismo, essas reivindicações, como elas foram aplicadas na prática e o que acontece quando essas reivindicações são aplicadas. O que acontece com a sociedade, tá? Então, vamos lá. Então, uma das questões que as feministas elas reclamavam, né, durante essa primeira onda feminista, tinha a ver com dinheiro, com a propriedade e com a herança. E aí, quando a gente lê aqui as leis, né, daquela época, a gente tende até a achar que elas estavam certas. Vamos ver aqui quais eram ali as questões, né, das reivindicações que elas estavam trazendo, além da que a gente viu na semana passada, da ideia delas poderem votar, delas participarem das questões políticas. Outras reivindicações eram contra essas leis aqui, ó. Após o casamento, os bens da mulher eram passados para o marido, ainda que fossem de herança. Então, as mulheres, às vezes a gente até vê isso em filmes, né? As mulheres, elas se casavam e se elas tinham qualquer tipo de bem antes do casamento, quando elas se casavam, esses bens, ainda que tivessem sido herdados por conta do pai que havia falecido, ou de um tio, ou do que quer que seja, esses bens passavam a estarem ali, a pertencerem ao marido. Quando a gente vê isso com o olhar de hoje, a gente acha um absurdo, porque a gente está numa sociedade que você casa, inclusive, com divisão de bens, né? Então, para a gente é muito estranho isso. Outra reivindicação delas contra a lei que dizia que legalmente os homens que tivessem filhas e filhos deveriam deixar os bens para os filhos homens. Então, numa família ali, que você tem filhas e filhos, meninas e meninos, quando o marido morria, quem ficava ali com esses bens, com essa herança, era o filho homem. Não era nem a esposa, nem as filhas. Passava-se para os homens, né? No caso de ter filhos homens e filhas mulheres. E também, em caso de separação, caso esse casal se separasse, a guarda era concedida ao pai e não à mãe. Muito diferente da sociedade que a gente tem hoje também, né? Que dá uma preferência sempre à mulher. Até o filme As Sufragistas, eu comentei sobre esse filme na semana passada. Quem tiver um tempinho, assista. É claro que é um filme muito romantizado e um filme, né, que tenta mostrar esse movimento sufragista, que era um movimento pela possibilidade das mulheres votarem. É um filme que tenta mostrar esse movimento como algo bom, positivo e tal. Mas ele fala muito, ele acaba abordando essa questão, porque uma das personagens, ela se torna do movimento feminista e ela ela se separa do seu marido e a guarda fica com ele. E aí o filme gira em torno disso, né, mostrando que seria um absurdo essa mulher não poder criar esse filho e tal, pelo fato dela ter se separado. Então, quando a gente olha isso com o olhar de hoje, a gente percebe, a gente sente realmente uma estranheza, né, de tudo isso, de todas essas leis. São muito estranhas porque a nossa sociedade hoje está muito diferente. E quando as feministas abordam esses temas, a ideia que elas trazem é de que os homens sempre foram opressores. Então, a ideia que se traz aqui é que o homem sempre foi mal, o intuito do homem sempre foi realmente oprimir a mulher, judiar da mulher, se sobressair a mulher, e que essa mulher sempre estava ali, cabisbaixa, triste, porque o marido era mau, né? E que ela não tinha direito nenhum. Mas quando a gente começa a se aprofundar, né, no que realmente acontecia nessa sociedade, durante esse período, durante esses séculos, a gente começa a ver que não era bem assim. Lembrando que a gente está se baseando no livro da Campagnolo, né, Ana Carolina Campagnolo, Feminismo, Perversão e Subversão. Na semana passada a gente não usou tanto ele, hoje a gente vai usar basicamente ele, tá? E o e-book do curso dela do Brasil Paralelo. Então, essas aqui são as fontes que a gente vai estar usando hoje. E aí ela se aprofunda historicamente, e aí essa primeira aula do estudo, essa primeira parte do estudo de hoje, a gente vai estar fazendo mesmo uma viagem histórica, tá? Então, segurem, porque a segunda parte fica mais legal, tá bom? Então, segurem aí. Mas aí ela vai fazer essa viagem histórica com a gente, ela vai mostrar o que estava por trás dessas leis, certo? Então, qual era o contexto dessas leis? Então, a primeira coisa, na Inglaterra, mesmo após a reforma legal de 1964, aqui pertinho da gente, os homens continuavam obrigados a sustentar as mulheres. A lei permitia às mulheres ter e gastar o dinheiro todos os dias, dinheiro que geralmente era tudo que o casal dispunha.
Então, é verdade que os homens, eles acabavam recebendo os bens das mulheres após o casamento. Só que o que as feministas não falam é que, por lei, eles tinham obrigação de sustentar essas mulheres. E não era só obrigação de sustentar comprando pãozinho ou deixando elas comerem arroz e feijão todos os dias. Não. Essas mulheres, elas pegavam o dinheiro desses maridos, elas tinham, por lei, o direito de gastar esse dinheiro diariamente. Entende? Então, elas não ficavam ali ao léu, sem dinheiro, precisando implorar um dinheiro para o seu marido para comprar alguma coisa. Não, o que a lei dizia era, olha, o homem, ele se torna administrador, certo? Dos bens, do dinheiro, mas a mulher, ela vai ter dinheiro de gastar, direito de gastar esse dinheiro, conforme ela achava melhor, certo? Diariamente. Então, era realmente uma troca ali. Em casos de divórcio, o marido tinha que pagar os advogados. Então, todas as questões que diziam respeito ao pagamento de alguma coisa recaía sobre o marido, inclusive no caso de um divórcio. Então, se a mulher falasse assim, olha, eu quero me divorciar, não quero mais viver com você, quem era obrigado a pagar os advogados para realizar esse divórcio era o marido. E não é só isso. Existiam estratégias legais para as mulheres. Imagina assim, vamos pensar que a gente está falando de um contexto de mulheres burguesas ou mulheres nobres, mulheres que possuíam alguma coisa. A gente não está falando das camponesas, a gente não está falando das mulheres pobres. Porque mulher pobre, marido pobre, quando se casavam ali, continuavam pobres, né? Não tinham nenhum tipo de recurso financeiro em si. A gente está falando aqui de casais que tinham algum tipo de posse. As mulheres, quando elas tinham algum tipo de posse e elas iam se casar, e talvez elas não confiassem tanto na administração que esse marido traria dos seus bens, elas tinham muitas estratégias legais para que o marido não colocasse a mão nesse dinheiro. Então, haviam meios, por exemplo, de acordos pré-nupciais ou criavam fundos. E nesses fundos, não sei exatamente se era um tipo de poupança, alguma coisa assim, elas colocavam esses bens que elas possuíam antes do matrimônio e ali ninguém podia mexer, pertenciam a elas. E esses fundos era algo tão seguro para poder manter o dinheiro da mulher, que aqui ela fala o seguinte, ó, a Campagnolo. Os fundos protegiam os bens das mulheres com tanta eficácia que eram comuns homens criarem fundos em nome das mulheres ou das filhas para proteger de credores em caso de falência. Leis eximiam mulheres da responsabilidade pela dívida do marido. Então, olha só, se eu me casasse e o meu marido tivesse dívidas, eu não tenho nada a ver com isso, certo? Então, se esse marido pegasse, por exemplo, esse dinheiro e colocasse num fundo, né, de proteção ali do dinheiro da mulher, os credores não poderiam cobrar dele, porque estava no nome da mulher, entende? Então, a mulher não estava ali desprovida, sem nenhum tipo de bem, alguma coisa do tipo. Era até uma estratégia para não serem cobrados, mas continuam. Enquanto isso, os maridos continuavam universal e absolutamente responsáveis pelas dívidas da mulher. Como a lei incluía dívidas contraídas antes do casamento, algumas mulheres se casavam especificamente para transferir esse encargo para o marido. Então, olha que interessante. As feministas falam muito disso. Ah, mas os bens que as mulheres possuíam antes do casamento acabavam passando para o marido. Só que, por exemplo, as dívidas que elas tinham antes do casamento também passavam para o marido. Então, pense aí no seu cartão de crédito estourado, o seu nome no SPC, alguma coisa assim. A partir do momento que você se casa, hoje ele continua sendo o seu problema. Naquela época, não. Você deixava de ter qualquer problema com a justiça, e aí quem passava a ter problema com a justiça era o seu marido, porque a sua dívida passava agora a pertencer a ele. Lembra que eu comentei no estudo passado que existiam movimentos antissufragistas? Que não queriam que as próprias mulheres lutando contra o direito da mulher participar da política, mulheres lutando contra, né, leis que igualariam homens e mulheres. Por que elas faziam isso? Porque não era lucro para as mulheres. Porque, por exemplo, uma mulher não ia ser presa por pequenos delitos, ela não seria presa porque ela tinha dívidas. Isso iria recair sobre quem? Sobre o marido. E olha que interessante, ele ficava responsável pelas dívidas da mulher durante todo o tempo que ele fosse casado. Ainda que, por exemplo, eles estivessem separados, então eles se separaram, mas não se separaram legalmente. Só se separaram ali, a mulher sumiu, caiu no mundo, está vivendo até com outra pessoa, mas eles não se separaram legalmente. Esse marido continuava sendo responsável por todos os gastos dela. Então, percebam que tinha ali uma troca, né?
Eu até comentei com o Ricardo que eu não achei tão ruim assim, né? Essa legislação aqui até achei interessante. Vamos lá. Se os maridos controlavam os bens, isso só acontecia porque eram eles os responsáveis pelo sustento das esposas e dos filhos. Havia uma obrigação moral dos homens em sustentar a casa. Então, vamos pensar, as mulheres, elas não estavam inseridas no mercado de trabalho. Essas mulheres não estavam trabalhando ainda. Eram pouquíssimas as mulheres que trabalhavam. A gente vai até falar sobre isso, né? Os tipos de trabalho que se tinha naquele período não chamava a atenção dessas mulheres, certo? Não era interessante para essas mulheres. Então, a gente tem poucas mulheres no mercado de trabalho, e quem vai cair sobre quem, então, a responsabilidade de sustentar o lar? Sobre os homens. Até hoje, por mais que a sociedade esteja bem modificada, a questão moral do sustento do lar ainda é do homem. Se você pegar um casal ali que você percebe que eles estão com problemas financeiros, estão com dívidas, estão passando fome, normalmente você vai olhar para o homem e vai falar assim, mas peraí, esse cara não trabalha? Porque esse cara não consegue um emprego? Não é? Quando o homem fica desempregado, você ainda não tem uma cobrança muito maior do que sobre a mulher? Então, até hoje, a gente ainda tem essa visão, a gente ainda tem esse pensamento. Só que naquela época você tinha leis que faziam com que o homem fosse o mantenedor da casa. Era uma obrigação legal do homem isso, certo? Até por isso, puxando o gancho de novo do estudo passado, que quando esses homens se tornam alcoólatras, ali, né, no final do século XVIII, no final do século XIX, início do século XX, a gente tem esse movimento tão grande das mulheres para tentar tirar esses homens da bebida, porque eram eles os provedores do lar, certo? Aí tem um autor aqui, ó, chamado Francis Bacon, que ele fala o seguinte, ele chegou a escrever recomendando aos homens que permanecessem solteiros. Se tiver algum homem solteiro, ele vai se lembrar disso aqui, ó, para não casar. Porque o casamento era uma responsabilidade grande demais e trazia muitos impedimentos à vida de sucesso. Então, Francis Bacon vai falar assim, olha, naquele período não era interessante se casar, porque a responsabilidade do homem ao casamento era tão grande que ele possivelmente não teria sucesso na sua carreira, no seu trabalho, porque ele teria ali todo o envolvimento com o seu lar. Então, ele recomenda, ó, se você quer ser realmente um homem de sucesso, não se case, porque a responsabilidade vai ser muito grande. Aí ela vai ter, numa linha histórica, ela vai começar a relacionar exatamente a questão que se traz hoje, né? As feministas falam assim, é um direito da mulher o trabalho. Então, a primeira questão que ela vai trazer é, o trabalho é um direito? Será que trabalhar é um direito? Ou será que trabalhar é um sacrifício? Será que trabalhar é um dever? E aí ela vai fazer uma análise, né, de algumas civilizações, de alguns povos, e o que significa a palavra trabalho lá. Então, no Velho Testamento, ela vai trazer que tem duas palavras, né, para falar do trabalho, uma é abade e a outra ebed. A palavra abade significa servir e ebed significa escravo. Então, as duas palavras, né, escravo e servir, dão a entender que trabalho não é uma coisa tão bacana assim, né? No grego, a palavra vem do trabalho vem de ponos e significa sofrimento ou punição. Do latim, vem do labor, que é uma palavra mais conhecida até para a gente, e significa esforço, agonia e padecimento. Então, na antiguidade, você percebe que todas as vezes que se relacionava o pensamento ao trabalho, você não se relacionava a um direito, você se relacionava a um sacrifício, até pela própria questão religiosa, né? Então, você vai ter muito aí na Idade Medieval, esse pensamento, olha, de que o nobre não deve trabalhar, né? O clero não trabalha, que era a igreja. Quem trabalha é o camponês, é o pobre, é o escravo, porque são pessoas mais pecadoras, então eles vão relacionar a ideia do trabalho ao pecador, e eles vão lembrar, né, do contexto bíblico, olha, que quando Adão e Eva são expulsos do paraíso, eles vão trabalhar, e ele vai trabalhar com suor, né, vai conseguir o fruto da terra ali com muito suor, com muito sofrimento. Então, durante muito tempo, essa questão do trabalho não foi vista como um direito, mas sim como um sacrifício. As pessoas trabalhavam porque elas tinham que trabalhar, e isso era visto como uma punição, certo?
Até uma das maneiras como que, por exemplo, a Igreja Católica, quando ela vem aqui para o Brasil, vamos pegar o exemplo do Brasil mesmo, e tem ali toda aquela questão com os índios ou com os negros, né, de escravizarem esses povos, uma das teorias que eles defendiam era essa: olha, a partir do momento que a pessoa está trabalhando, né, ela está ali punindo dos seus pecados, eles não são cristãos, então eles têm que passar por esse sofrimento para poder ali conseguirem se redimir, né, dos seus pecados e tal. Então esse era o pensamento ali da era medieval e da era antiga. Quando chega a Reforma Protestante, isso começa a ter uma outra visão. Então, no passado, até a época medieval, as pessoas não queriam trabalhar porque relacionavam ali o trabalho ao pecado. Quando chega a Reforma Protestante, a partir de Lutero, principalmente Calvino e tal, eles começam a mudar um pouco essa ideia. O trabalho continua, sim, sendo um sacrifício, a ideia de sacrifício, mas agora eles vão falar o seguinte, que eles devem trabalhar, porque quando você trabalha, você oferece isso a Deus, certo? Então, ele vai te purificar dos seus pecados, então você se aproxima de Deus nisso. Então, tem toda uma discussão, né? O próprio capitalismo, a mentalidade capitalista, ela vai vir dessa maneira dos reformadores enxergarem o trabalho. O próprio Estados Unidos vai ser um país que vai ser formado com essa base, né? De você ter pessoas ali entendendo que quando eu trabalho, eu agrado a Deus, quando eu agrado a Deus, Deus me abençoa, e quando eu me vejo abençoado, eu até me vejo como salvo, né? Então tem toda a questão calvinista da predestinação, é bem interessante isso, mas não dá para a gente ficar se aprofundando nisso agora. Mas, então, o que é importante a gente entender é que até os reformadores, o trabalho era visto como algo relacionado ao pecado, então quem podia não trabalhava. Pós-reformadores, eles vão começar a enxergar o trabalho como algo positivo, algo benéfico, mas continuava sendo um sacrifício. Mas era um sacrifício que você rendia como adoração a Deus, certo? O próprio Freud, falando do trabalho, e olha que Freud não é uma base muito confiável, mas a gente usa quando interessa, ele vai falar o seguinte, ó, a propensão natural do ser humano é fugir do trabalho. Vamos lá, seja sincero você aí. Se você pudesse, né, você trabalharia? Ou você, por exemplo, vamos pensar, você ganhou na Mega Sena, o pessoal que faz bolão lá, no final do ano, cristão não faz isso, né, espero, mas se fez uma vez na vida, ou conhece os amigos que fazem e tal, já pensou em comprar uma telecena, alguma coisa do tipo. Se você ganha nisso, e aí amanhã, hoje você é trabalhador, amanhã você descobre que você ganhou lá milhões, qual a primeira coisa que você vai fazer? Dá um chute no seu trabalho, né? Falar, ó, tchau, não quero mais, esquece, não aparece nem para assinar rescisão, né? Esse pensamento. Então, não é natural do ser humano trabalhar. Realmente é um sacrifício. E a Bíblia mostra que realmente é um sacrifício que traz vários benefícios para a gente, né? Mas não é algo gostoso de se fazer. A menos, claro, lembrando que a gente está falando aqui, ó, de cidadão comum, tal. Se você tem um trabalho onde você, por exemplo, tem sei lá, é alguém de televisão, que o seu trabalho é ficar viajando pelo mundo para gravar vídeo, mostrar como é bom viajar, é outra coisa, né? Mas eu estou falando do trabalho mesmo que a gente está acostumado, do cidadão aqui comum, trabalho do dia a dia. Como era feita a divisão desse trabalho, né, no passado? Quanto mais tribal e mais precária for a situação econômica, mais saliente é essa divisão. Qual divisão? Do trabalho ser dividido pela força física. Então, durante o passado, o trabalho estava sempre relacionado à força física. Então, é o trabalho no campo, o trabalho agrícola, né? O trabalho que você vai usar ali machado, enxada, martelo, tudo isso, você vai ter que carregar pedra, enfim. Então, você tinha necessidade da força física ali. Então, era mais ou menos assim. Quem não tinha força física, no caso das mulheres, tinham trabalhos leves. No caso dos homens, a força física, o trabalho era mais severo, então precisava da força física, certo? E aí o Tocqueville, quando ele está falando ali da formação dos Estados Unidos, e ele está falando sobre os trabalhos difíceis, né, que eles tiveram que fazer, eles saem da Inglaterra, vão para os Estados Unidos, e ali eles têm que colonizar os Estados Unidos e tal. Falando sobre isso, e dos trabalhos difíceis que aqueles homens faziam, ele fala assim, ó, as mulheres nunca foram compelidas a executar o trabalho árduo nos campos, nem a realizar uma daquelas tarefas vigorosas que exigem força física.
Nenhuma família é tão pobre a ponto de ter uma exceção a essa regra. E aí a campanhola ela vai fazer e aí eu falo de novo, comprem o livro, porque é impossível a gente fazer isso tudo aqui, nessa análise toda do livro dela aqui, então você precisa ler. Mas ela vai fazer uma análise de como as mulheres elas foram privilegiadas nessa questão. Porque o trabalho árduo sempre ficou a critério dos homens, nunca ficou a critério das mulheres. E essas mulheres nunca desejaram fazer o trabalho do homem, né? E sejamos sinceras, até hoje, quem é? Eu não gosto nem de levar o lixo, a gente tem uma tarefa aqui, uma discussão em casa, eu não levo o lixo, fica a critério do meu marido. E se ele não levar, eu mudo de casa, porque eu não quero conviver com lixo e também não quero levá-lo. Então, alguns tipos de trabalho as mulheres não querem realmente realizar. E aí ela vai começar a trazer essa ideia de que o homem, ele realmente protegeu a mulher durante muito tempo. A questão histórica mostra isso. E por conta dessa proteção e por conta dessa força física, ele acabou estando em maior desvantagem no que diz respeito ao trabalho. E aí ela fala assim, ó, a noção de trabalho como sinônimo de direito só existe no último século, ou seja, depois da Revolução Industrial, em que as pessoas conseguem escolher trabalhos mais leves, próximos de casa, meios muito alternativos. Tal noção não persiste se nós voltarmos no tempo. E aí ela começa a dar alguns exemplos, né? Vamos lá. Caçar animais grandes e esquartejá-los. Era a função de quem? Do homem e da mulher? Do homem, né? A mulher nem consegue ir lá para o meio do mato e achar um animal grande e matar esse animal. Ela é capaz de ser comida por esse animal. Isso se ela tiver coragem de entrar no meio do mato. Então, ficava a critério do homem. A pescaria. O homem ia para o meio do mar, não era a mulher que ia. Então, era o homem que passava a madrugada inteira lá para poder pescar. A mulher ajudava no trabalho? Claro que sim, a mulher pobre sempre trabalhou, que é outra análise que ela vai falar. A camponesa, a mulher pobre, ela sempre trabalhou. Não teve uma época que ela deixou de trabalhar porque ela precisava ajudar em casa. Mas eram trabalhos diferentes. Então, por exemplo, se um homem estava pescando, a mulher ia limpar esse peixe, a mulher que ela ia vender na feira, eram outras questões. Em serviços de guerra, eram sempre os homens. Construção civil, até hoje, né? Você vê aí mulher que gosta de fazer essa parte de carregar bloco, de construir essas coisas? Não tem. Fundições, extração, minas, navios, recolher dejetos, são alguns exemplos bem básicos e que sempre foram os homens que estiveram inseridos. Então, vamos pensar assim na história, né? Nas minas de carvão, você tem foto de mina de carvão com mulher? É muito raro. Não estou a dizer que não tinha, mas as mulheres, para participarem de serviços desse tipo, elas tinham que ser praticamente miseráveis. Porque se elas não, qualquer outra opção era dada a elas para que elas tivessem outro tipo de trabalho, certo? Aí ela dá um exemplo que eu achei muito interessante. Vamos pensar nos escravos. Escravos no Egito, na China, vão construir as pirâmides, as muralhas da China. A condição de escravo era ruim para todo mundo. Não tem o que falar. Ser escravo é sempre ruim. Mas quem sofria mais como escravo? O homem ou a mulher? Quem é que tinha que carregar mais peso? Quem acabava apanhando mais? Né? Era um homem ou uma mulher? A gente percebe que era um homem. E aí já se levanta a questão, mas as mulheres elas acabavam sendo escravas sexuais ali, né, dos seus donos. É verdade, isso é horrível. Mas muitas vezes garantia inclusive a própria vida delas, né? Porque os homens a sustentavam porque queriam em troca ali ter a prática sexual, que é horroroso, mas é a realidade. Mas também ela aborda uma questão. Quem disse que o escravo homem também não era abusado, se o seu patrão quisesse? Não é verdade? Vamos pensar, por exemplo, até na questão do eunuco. Até Daniel, lá. Então, você pega lá, quando eles são levados para a Babilônia, eles se tornam eunucos. Então, né, assim, a gente não vê isso acontecer também necessariamente com as mulheres, mas com os homens era uma prática constante em determinadas civilizações. Então, na questão dos escravos, homens e mulheres sofriam, mas ela sempre vai trazer uma questão. Quando as mulheres estão sofrendo, no que diz respeito ao trabalho, os homens estão sofrendo muito mais. Então, se as mulheres estão, como a gente vai ver mais para frente, se elas estão tendo que trabalhar durante a guerra, os homens estão morrendo no campo de guerra, entende? Então, ela sempre vai colocar que por conta da força física que esse homem tem, e essa força física acaba sendo uma vantagem sobre a mulher, porque ele pode dominar a mulher, mas também é uma desvantagem
porque ele acaba tendo que participar de questões que as mulheres não participaram ao longo da história, e nem participam. E aí ela vai falar o seguinte também, que a vida da mulher, pela questão da maternidade, ela acaba sendo mais valiosa ao longo da história, porque ninguém quer que a civilização acabe. Para a civilização não acabar, precisa da mulher. Então, por mais que os homens tivessem uma força física constante para dominar essas mulheres, elas acabaram sendo protegidas. E protegidas por quê? Porque eles não queriam que... Vou ler aqui com vocês, ó. Praticamente todas as sociedades construíram a ideia de que a vida da mulher vale um pouquinho mais do que a vida do homem, porque a mulher pode ter filhos. Então, não é desejável que as mulheres corram riscos de vida. Não é desejável que as mulheres fiquem sem as mães para amamentá-las, ou que as crianças fiquem sem as mães para amamentá-las, ou que as comunidades tenham poucas mulheres, porque assim não terão filhos, certo? Os homens dominavam as mulheres porque sempre foram fisicamente mais fortes e ágeis. Entretanto, na quase totalidade das civilizações, tal dominação significava a proteção das mulheres. Os homens, pela sua superioridade, entendiam que deveriam fazer os serviços mais difíceis, mais árduos, mais pesados e mais arriscados. Até porque, se eles não fizessem, as mulheres teriam muita dificuldade de fazer, certo? Então, esse pensamento de que as feministas tentam trazer, olha, as leis que eram colocadas eram sempre leis opressoras para diminuir as mulheres, porque os homens são machos, ruins e querem se ver superiores. Ao longo da história, você vê que não existe isso. Até porque, realmente, os homens, se quisessem ter acabado ali com as mulheres, teriam feito. E você vê que não, a história mostra isso, de que as mulheres acabavam sendo mais protegidas por eles, certo? Chegamos à Revolução Industrial, né? E aí começa sempre aquela frase das feministas, né? Olha, se não fossem as feministas, vocês não poderiam trabalhar. Se você trabalha, é graças ao feminismo. Se você tem o direito de trabalhar, é graças ao feminismo. Então, a gente já começou a desmistificar uma questão. O trabalho não é direito, o trabalho é um dever, o trabalho é um sacrifício, certo? Que traz vantagens, mas é um sacrifício, ponto. Agora, e além disso, foram as mulheres, né, as feministas que nos deram aí essa possibilidade de trabalho. E aí a Campagnolo vai falar o seguinte, ó, quem conquistou para as mulheres o direito, entre aspas, de trabalhar, foram os avanços tecnológicos, o progresso tecnológico, as guerras, as crises, a necessidade. Não foi nenhuma marcha feminista, não foi nenhuma passeata, não foi nenhum movimento político que conquistou para as mulheres o direito de trabalhar. E ela vai usar o que o próprio Engels escreve quando ele começa a falar das fábricas ali no início da Revolução Industrial, né? E ele fala o seguinte, que o trabalho nessas fábricas era alienante e as cidades eram imundas demais, nada parecido com a agradável e tradicional vida no campo de antanho. Então, a reflexão que ela vai trazer é o seguinte, quando surge a Revolução Industrial, as pessoas começam a migrar do campo para a cidade, certo? Então, e aí a visão de esquerda que se tem da Revolução Industrial é que foi um período horroroso, porque as pessoas tinham que trabalhar muitas horas nas fábricas, né? Era o dia inteiro trabalhando, e as crianças pequenas trabalhavam, homens e mulheres perdiam ali partes do seu corpo por conta das máquinas que não eram tão bem desenvolvidas, tal. E tudo isso é verdade? É verdade. Era esse realmente o aspecto do início ali da Revolução Industrial, né? Da primeira fase da Revolução Industrial. Só que tem uma questão. A vida no campo também não era perfeita, né? A vida do campo também era muito difícil. As mulheres, elas vão trabalhar na fábrica, já eram mulheres que trabalhavam no campo. E quem são essas mulheres? Eram realmente aquelas que não tinham condições mesmo, porque as mulheres que tinham algum tipo de condição financeira, elas não vão trabalhar nem no campo e nem na cidade. Então, foi necessário fazer uma escolha aqui, né? Ou continuava no campo, e aí, historicamente, a gente sabe que era um período difícil para quem morava no campo, né? Já não conseguiam mais se manter vivendo no campo. Então, elas acabam optando por ir para a cidade. Então, a vida no campo era difícil, a vida na cidade também era. Eles acabaram tendo que fazer uma opção em permanecer no campo ou na cidade. E aí, quando eles vão para a cidade, tanto homens quanto mulheres, eles sofrem realmente nesse início de Revolução Industrial. E aí o próprio Engels fala que não era nada parecido, nada agradável,
né, as fábricas. Ou seja, a mulher ir trabalhar numa fábrica, a mulher ir trabalhar, não foi uma conquista, ela foi lá pelas condições do meio, ela foi ali porque não tinha outra alternativa. Não era assim, olha, imagina, a mulher está lá no campo, né, descascando batata doce, ela vai falar, olha a minha condição de vida, eu preciso trabalhar para ter uma independência financeira. Não teve esse pensamento. Elas migram para as famílias migram para a cidade e elas acabam tendo que se envolver nesse trabalho industrial. E ainda assim não é a maioria das mulheres, eram só aquelas famílias que realmente não tinham condições nenhuma financeiramente. E ela mostra isso a partir de dados, tá? Por isso que é bacana você ter esse livro depois para você ver. Aí, depois da Revolução Industrial, a gente tem a Primeira Guerra Mundial, certo? Que é mais um período histórico que a mulher acaba sendo inserida no mercado de trabalho. Vamos lembrar, o que acontece na Primeira Guerra Mundial? Os homens, né, grande parte, em vários países, saem ali das suas casas e vão para o campo de batalha. E alguém tinha que cuidar dessa casa, alguém tinha que prover os meios e sustentar essa casa. Alguém tinha que fabricar as balas, por exemplo, que eram usadas nas armas que os homens estavam utilizando ali no campo de guerra. Quem vai ocupar esse espaço? As mulheres. Então, de novo, a mulher ela não está indo ali de boa vontade, ela está sendo jogada, né, nesse mercado de trabalho. Ela está sendo meio que obrigada a ir para esse mercado de trabalho devido às circunstâncias, certo? E aqui tem uma questão bastante interessante, ó, que ela traz. Como eu falei, esse livro é cheio de pesquisas, cheias de dados para comprovar aquilo que ela está dizendo. Na Inglaterra, em 1914, início da Primeira Guerra Mundial, havia 3,2 milhões de trabalhadoras. Em poucos anos após o início da guerra, esse número subiu para 4,8 milhões. A maior parte dessas mulheres trabalhavam na fábrica de munição, porque essas pagavam bem. Olha que interessante. Ainda assim, ela mostra, né, no livro dela, que ainda as mulheres sendo obrigadas a irem para o trabalho, né, para o mercado de trabalho, para substituir essa mão de obra masculina, ainda assim as mulheres não iam para qualquer trabalho. Elas não estavam ali nas minas de carvão, elas não estavam em alguns trabalhos mais difíceis, realmente, né, que exigia tanta força física. Elas vão realmente ocupar o lugar dos homens, mas não são em todas as categorias de trabalho. No caso aqui, a maior parte delas trabalhava na fábrica de munição, que era um trabalho um pouco mais leve e que ainda pagava melhor, tá? Aí aqui, isso aqui eu achei interessantíssimo. Isso aqui é para a gente debater realmente com as feministas. Vocês concordam comigo que se a mulher tivesse com tanta vontade de ficar no mercado de trabalho, ela teria permanecido após a guerra? Certo? Por quê? Vamos pensar que a gente está numa sociedade capitalista. Então, e isso é bacana também que a Campanholo faz, que apesar de ser, né, uma conservadora, ela não defende o capitalismo nessa questão, né, nessa análise ali da mulher no mercado de trabalho, por exemplo. E ela vai mostrar exatamente o contrário, que quando foi interessante para o capitalismo usar a mão de obra feminina, ele não estava preocupado se essa mulher ela estaria tendo uma qualidade de vida boa ou ruim. Ele vai usar essa mulher porque precisava de se desenvolver, o capitalismo precisava desenvolver e a mulher era útil para isso, certo? Então ele usa essa mulher, o capitalismo vai usar, a gente vai até falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Mas se fosse interessante para a mulher, se a mulher quisesse realmente permanecer no mercado de trabalho, ninguém ia falar que ela não podia, nesse período aí. Já não tinha mais ali leis, né, que impedissem a mulher de trabalhar, que ficasse a critério do marido, por exemplo, decidir se ela trabalharia ou não. Mas olha o que acontece. Quando termina a guerra, no pós-guerra, somente 15% das mulheres trabalhavam. Em 1939, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial acontecer, já tinha caído para 10%. Então, grande parte das mulheres que trabalharam durante a Primeira Guerra Mundial voltaram para suas casas para serem donas de casa. Permanecer no mercado de trabalho aquelas que não tinham condições de voltar ao trabalho mesmo. Não foi só uma questão de opção, né? Vamos lembrar que os homens estavam ali, muitos morreram, outros estavam sem a perna, outros estavam mentalmente abalados. Então, algumas elas são obrigadas a permanecerem realmente no mercado de trabalho, mas quem podia voltou para ser dona de casa. A máquina de lavar fez mais pela mulher do que o feminismo. Eu adoro essa frase. E ela realmente tem uma razão de ser, né? Tem um contexto essa frase. Por quê? Porque a gente tem que entender que enquanto o trabalho era algo difícil, árduo, que exigia força física, essas mulheres não estavam no mercado de trabalho. Quando vem a Revolução Industrial para frente,
e essas mulheres começam a ir para o mercado de trabalho, a gente já tem, pelo avanço tecnológico, outros tipos de serviço acontecendo. Então, por exemplo, quando você tem ali as indústrias, quando você tem as grandes fábricas, você já vai ter, por exemplo, serviços de telefonia. Então, as mulheres já podem ser secretárias, as mulheres podem ser telefonistas, então já é um outro contexto, né, de trabalho. Então, as mulheres, elas acabam sendo inseridas no mercado de trabalho quando o trabalho já não era mais um trabalho escravo, né? Quando eu digo escravo, eu falo assim, do tamanho do fardo que era, né? O tamanho do peso que se carregava ao trabalhar. Elas já podem ser inseridas num outro contexto, com trabalhos leves. E aí, tem aqui Phyllis Scally, enfim, leiam aí, que é muito difícil esse nome. Fala assim, ó, o que realmente aconteceu foi que com os avanços tecnológicos estavam produzindo tantas máquinas poupadoras de trabalho, como máquinas de lavar louça e secadoras, que as mulheres não tinham muito tempo para gastar com afazeres domésticos, ou que as mulheres tinham muito tempo para gastar com os afazeres domésticos. E estavam, portanto, possibilitadas a dar atenção a outras coisas. Quando as mulheres perceberam que tinham mais tempo livre, tudo começou a mudar naturalmente. As mulheres começaram a ingressar no mercado na força de trabalho e fizeram isso sem o feminismo. Então, aqui a gente está falando para outro grupo de mulheres. Até então, a gente vê as mulheres pobres que são inseridas pela necessidade. As mulheres mais ricas aqui, né, um pouco mais abastadas, a gente vê outro contexto. Qual era o contexto? Até então ela era dona de casa e durante o período do dia dela ela tinha que se esforçar muito porque eram trabalhos manuais a serem feitos. Quando você começa a ter uma industrialização maior, a tecnologia surgindo, surge máquina de lavar roupa, surge máquina de lavar louça, né, outras coisas que não exigiam tanto tempo da mulher sendo gasto. Então, ao longo do dia, ela ficava com mais tempo livre. Ficando com mais tempo livre, essa mulher pensa na questão de ir trabalhar, certo? E isso não tem nada a ver com nenhuma manifestação feminista, foi uma questão natural da história. Aqui ela vai falar sobre o Stuart Mill. Stuart Mill, ele é um liberal que ali do século XVIII ou do século XIX, e ele vai ser o primeiro a escrever um livro realmente importante, né, sobre a inserção da mulher no mercado de trabalho, tá? Ele era um filósofo, ele foi o que assinou a primeira petição a favor do voto feminino. Olha que legal. Lembra que a gente comentou nos outros estudos que por trás de manifestações feministas sempre tem homens, né? Nunca é assim, olha, brotou do movimento feminista. Não, sempre tem homens ali por trás. E ali, então, o Stuart Mill, ele era casado com uma feminista, e ele vai escrever ali, ele vai fazer a primeira petição para que a mulher pudesse votar no parlamento inglês, é claro que isso não é aprovado, se eu não me engano, os ingleses, só após a Primeira Guerra Mundial, liberam o voto para as mulheres, foi até depois, acho que se eu não me engano, depois dos Estados Unidos. E aí ele vai escrever o livro A Sujeição das Mulheres, em 1869, um dos mais antigos sobre a inserção das mulheres no mercado de trabalho. A mulher dele era a Harriet Taylor, e eles fundaram a base da teoria sobre o movimento sufragista, certo? E aí tem uma questão muito interessante, ele era um liberal, e por ser liberal, ele vai dizer que a mulher tinha todo o direito de trabalhar se ela quisesse. Se ela não quisesse trabalhar, ela não deveria trabalhar. E aí ele vai falar assim também, que ele vai ser contra, por exemplo, a ideia de cotas que a gente tem hoje, né? Porque a ideia de cotas traz aquela mentalidade que a mulher tem que ser inserida em lugares que são ocupados pelos homens. Então, tem que ter uma legislação que dê às mulheres condições de entrar em locais que são ali dominados por homens, mas não por uma disputa, né? Mas porque elas estão sendo inseridas legalmente. Ele é contra isso. E ele vai falar assim, que as mulheres deveriam ser inseridas no mercado de trabalho e elas deveriam competir com os homens. E conforme o tempo fosse passando, as mulheres iam percebendo se elas gostavam ou não daquilo. E se elas não gostassem daquele ambiente, elas optariam por outros ambientes, certo? Isso aqui é importante porque a gente vai ver que tem uma discrepância muito interessante entre o pensamento liberal da inserção da mulher no mercado de trabalho e o pensamento socialista da inserção da mulher no mercado de trabalho, certo? E aí ele vai falar algo que é bastante interessante. Embora ele defendesse, então, que as mulheres elas poderiam fazer todo tipo de trabalho intelectual,
ele não concordava de que as mulheres fossem, contribuíssem economicamente para a renda da família. Olha esse pensamento. Ele concordava que a mulher trabalhasse, mas ele não achava que a mulher devesse receber um salário, e a partir desse salário ela deveria ali assumir as responsabilidades, juntamente com o marido, as responsabilidades do lar. Que a mulher deveria ser assalariada. E por que ele fala isso? Porque ele dizia que quando a mulher ela assumisse esse posto, haveria um grande desajuste no mercado de trabalho. E isso é exatamente o que aconteceu. Uma das coisas que mais a gente escuta é o seguinte: ah, mas eu trabalho. Vamos pensar nas mulheres que de repente não querem mais trabalhar. Aí elas falam assim: ah, mas eu preciso trabalhar porque só a renda do meu marido não é suficiente para eu sustentar a minha casa, para a gente sustentar o nosso lar. Vocês já devem ter ouvido isso em algum lugar. Talvez as mulheres que estão aqui até pensem a mesma coisa, né? E o Stuart Mill ele já previa isso. Por quê? A lei da oferta e da procura. Vamos imaginar que você tem uma quantidade X de trabalho, né, de vagas de trabalho. Quando eu tenho uma disputa muito grande por essas vagas de trabalho, é claro que eu consigo diminuir o salário. Eu consigo pensar no salário mais baixo. Então, o que aconteceu foi exatamente isso. Até então, eu tinha só homens disputando vagas de trabalho. Quando eu coloco uma quantidade enorme de mulheres também para disputar essa vaga de trabalho, o salário cai, o salário diminui. Então, os próprios homens hoje recebem muito menos. Por quê? Porque tem uma quantidade muito grande de homens e mulheres disputando as vagas. Então, realmente é mais difícil hoje você manter um lar, né, até pela economia que a gente tem, com um só trabalhando. Fora a questão do consumismo, né, que aí já fica para um outro estudo. Mas realmente ficou mais complicado. E o Stuart Mill já previa isso, certo? Como um liberal, mesmo sendo ele um liberal que defendia a entrada das mulheres no mercado de trabalho. Indústria do lamento. Eu achei isso aqui muito interessante. Em 2007, a ex-diretora de uma revista feminina chamada Mirna, ela escreveu o seguinte: ela denunciou em seu livro que quase 7 milhões de dólares anuais que circulam no setor de revistas femininas são baseados em contar para as mulheres que suas vidas são muito duras e que elas deveriam sentir penas de si mesmas. Então, a editora de uma revista, ela está dizendo o seguinte: olha, muita grana é investida nas revistas para fazer as mulheres se sentirem vítimas oprimidas e reclamarem das suas vidas. Então, é mais ou menos isso que aconteceu com as mulheres hoje. Com o passar do tempo, as mulheres acabaram se achando vítimas realmente da sociedade, e tudo que acontece com elas é culpa dos homens, elas reclamam por direitos que elas não têm realmente esses direitos, né? Porque elas não conquistaram, como a gente viu a questão do voto no estudo passado. Então, as mulheres reclamavam por algo que não era direito delas, era direito dos homens, porque os homens foram para a guerra lutar e conquistaram aquilo. E aí, com o passar do tempo, as mulheres se tornaram mimizentas. Essa é a questão, né? Elas nunca estão satisfeitas com o que elas têm. Então, hoje as mulheres elas podem fazer o que elas quiserem. Elas querem entrar no mercado de trabalho, elas podem entrar, elas votam, se elas quiserem votar, e enfim, né? Aqui no Brasil nem se quiserem, é obrigado. Enfim, mas nada disso é o suficiente. Então, a mulher hoje ela tem todas as possibilidades de disputar uma vaga com o homem no mercado de trabalho, seja no cargo que for. Qualquer coisa, a mulher ela tem esse direito. Ela consegue isso. Mas ela continua reclamando de que os homens continuam sendo opressores, de que os homens continuam, né, pela discriminação, ela não consegue ficar ali. Olha, as mulheres não estão ali na área de exatas, por quê? Porque existe um preconceito tão grande com elas ali que elas se sentem mal. Enfim, quando na verdade a gente percebe que realmente existe uma indústria construída para fazer a mulher pensar assim, justamente para que as mulheres enxerguem os homens como seus rivais, que é um pensamento marxista, né? Exatamente ali. Um pensamento de esquerda, na verdade, né? Não só do Marx, mas de que existem ali a dualidade, né? Homens versus mulheres, brancos versus negros, héteros versus gays, esse mais ou menos o pensamento. E o que elas reclamam do mercado de trabalho? Todas as vezes que as feministas falam em desigualdade do trabalho, elas estão objetivamente se referindo ao salário ou ao mercado, e não especificamente ao trabalho. Como assim? Você não vê uma feminista reclamando que ela não pode ser lixeira. Você vê?
Você vê uma feminista falando que ela não pode ser peão de obra? Não. Todas as vezes que as feministas reclamam, elas estão reclamando que elas querem estar com os grandes cargos, né? Recebendo os salários dos diretores, inseridas na política. Então, é sempre relacionado a altos cargos. E tem um porquê nisso. O movimento feminista, assim como o movimento de esquerda, ele visa o poder. Então, ele não está ali só para querer inserir a mulher no mercado de trabalho, ele quer inserir essa mulher em trabalhos específicos, certo? Para que eles consigam, ali, né, colocar suas ideologias em pauta. Então, a mulher, ela não está ali brigando pelo trabalho em si, por poder trabalhar, porque a mulher pode trabalhar onde ela quiser. Isso é um fato, né? Vagas, assim, tá certo que a gente vive no Brasil, principalmente em crise econômica, então está faltando trabalho para todo mundo. Mas quando você vê essa reclamação das feministas, não é por trabalhos básicos, certo? E aí, tem outra questão, né, sobre a questão salarial, por exemplo, que elas brigam muito. Ah, mas os homens continuam recebendo mais do que as mulheres. Tem algumas questões muito óbvias nisso tudo. A primeira questão é, vamos pensar no Brasil. Existe realmente essa possibilidade do homem ganhar mais do que a mulher? Pela legislação? Não. Por quê? Porque a legislação que a gente tem, ela não permite que a pessoa que entrou para o mesmo cargo, na mesma época, receba mais do que o outro. Então, vamos lá, você entrou para trabalhar de telemarketing numa empresa. Quando você entra na empresa, você entrou um homem e uma mulher. O homem ganha mais como telemarketing do que a mulher? Não, eles foram contratados no mesmo dia para fazer o mesmo cargo, trabalhar a mesma quantidade de horas. Por lei, eles são obrigados a receberem o mesmo salário. E se eles não receberem esse mesmo salário, o que acontece? A pessoa vai lá e coloca uma baita de um processo sobre o empregador e certamente vai perder. O empregador vai perder. Então, isso não existe, né? Fora que as feministas reclamam que existem mais homens no mercado de trabalho do que as mulheres. É mais uma resposta de que não existe esse preconceito, essa ideia do salário ser diferente. Por quê? Se eu sou capitalista, eu tenho uma empresa e eu consigo pagar menos para uma mulher do que para um homem, eu contrato mais mulher do que eu contrato homem. Eu sou capitalista, eu viso lucro. Então, não tem essa lógica, né? É muito lógico isso. Então, quais seriam realmente os motivos para as mulheres receberem menos do que os homens? Não é uma questão de legislação, não é uma questão de preconceito. É mais ou menos o seguinte, ela coloca aqui três questões. Primeira, mulheres têm interesses e prioridades diferentes dos homens. Costumam desistir ou abandonar as suas carreiras por causa da velhice ou dos filhos. Isso é que as feministas não conseguem entender. Mulheres e homens são diferentes, mulheres e homens gostam de coisas diferentes. A prioridade da mulher é diferente da prioridade do homem. Eu, por exemplo, posso dar o meu próprio exemplo aqui, né? Eu sou funcionária pública, eu trabalho meio período, sou professora. E algumas vezes, nesses últimos anos, eu tive possibilidade de ganhar mais do que eu ganho hoje. Ou tendo um outro cargo, certo? Então, eu trabalho no meu período, eu podia ter 2, e eu já passei em outros concursos que eu poderia ter acumulado meus cargos. Já fui chamada para gestão, então na gestão eu ganharia mais do que eu ganho hoje, mas teria uma carga horária maior também. E porque eu tenho um filho, que para mim é a minha prioridade, eu optei por não ir, certo? Então, é uma questão de prioridade. A mulher, ela tem prioridades diferentes dos homens. Apesar que a gente vai ver isso aí daqui para frente, né, daqui a pouquinho, que o que as feministas têm feito tem surgido tanto efeito que até a mentalidade, muitas vezes, natural da mulher acaba sendo modificada. Mas, em via de regra, é isso, certo? Segundo, estatisticamente, a maioria das mulheres não leva a vida exigida para chegar aos cargos mais bem remunerados ou de maior influência. Então, assim, se eu quero realmente chegar no topo, eu tenho que abrir mão de muita coisa. Eu tenho que abrir mão do meu tempo, eu tenho que estudar muito, muitas horas, e até que ponto, e as pesquisas mostram isso, que as mulheres elas não conseguem ter essa vontade, não é uma questão de incapacidade, mas a vontade de fazer as mesmas coisas que os homens fazem para poder estar nos mesmos cargos. E terceiro, e talvez o mais lógico, é que as mulheres, mesmo tendo toda a liberdade que a gente está comentando, elas podem fazer o vestibular que quiser, estudar por que elas quiserem, disputar a vaga que elas quiserem, ainda assim elas continuam optando por áreas que pagam menos,
né? Então, você vê lá, quantas mulheres que você conhece gostam de exatas? É uma minoria, né? Eu lembro que quando eu fui fazer meu curso de faculdade, eu olhei a grade e eu queria justamente um curso que não tivesse nada de matemática, porque eu não gosto e nem entendo. É lógico, né? Não é uma regra, existem as suas exceções, tal, mas, ou melhor, existem as exceções, mas via de regra, as mulheres continuam gostando de áreas que pagam menos, certo? A gente já está terminando essa parte, a gente vai para a parte mais legal, tá? Se bem que aqui a gente já começa a entrar numa questão bem interessante para quem é cristão. Carreirismo prejudica o casamento. O que é o carreirismo? Não é aquela mulher que trabalha porque ela precisa, porque, né, tudo isso que a gente falou, o salário do marido não é suficiente e tal. Carreirismo é aquelas mulheres, tem até um nome para isso hoje, não, sumiu aqui, mas aquelas mulheres são viciadas em trabalho, aquelas mulheres que pensam, né, que a prioridade delas é o trabalho. E aí, a Campanholo fala assim, ó, quando os dois cônjuges são carreiristas, homem e mulher, né, a prioridade deles é a carreira, muito ocupados com seu sucesso profissional, começam a preocupar-se cada vez mais com a sua vida fora de casa e tendem a deixar de ver a relação entre si como prioridade. Ou seja, o casamento não é mais prioridade. Prioridade é o trabalho. É de se esperar que logo se cansem da dupla jornada e comecem a ver o casamento como apenas um gerador de problemas e responsabilidade. Então, olha aqui, quando as mulheres falam, as feministas falam muito sobre isso, não é visando o bem-estar da mulher, não é visando o que está por trás do pensamento feminista, a gente vai ver isso muito claro aqui. É a questão do fim do casamento, né? Ô, Suelen, Exatamente. o seu áudio está travando, seu vídeo. Para que onde eu parei? Quem se lembra aí? Você estava falando das carreiristas. Tá. Beleza. Vamos voltar aqui, então. Então, quando a gente pensa no que o movimento feminista ali propõe, não é o bem-estar da mulher trabalhar para poder ter um bem-estar, a felicidade pessoal, não. É porque eles sabem, a gente vai ficar muito claro a partir de agora isso, que quando essa mulher é inserida no mercado de trabalho e esse mercado de trabalho, né, o trabalho dela se torna prioridade, o casamento acaba. É basicamente isso, né? Nossa cultura, isso aqui é um texto de um livro chamado Eva no Exílio, muito interessante, eu recomendo a leitura desse livro. Ele tem uma pegada bastante diferente da Carolina Campagnolo, porque ele traz mais uma questão religiosa mesmo, né? E aí ela traz uma realidade de hoje. E ela fala assim, ó, nossa cultura trabalhou diligentemente e incansavelmente por mais de um século para conduzir o tabuleiro de xadrez à sua configuração atual. O feminismo penetrou tão profundamente em nossa consciência cultural que vemos mulheres tendo apenas duas opções principais à sua frente. As mulheres podem escolher a opção A carreira gratificante, ou a opção B, esposa e mãe. Se você escolher a opção A, pode ter uma vida feliz e realizada, ter educação, realizar seus sonhos e não ser acorrentada por um homem ou filhos. Por outro lado, se você escolher a opção B, vamos olhar meio torto para você. Todas sabemos que você decidiu desperdiçar a sua educação, desperdiçar as suas habilidades, desperdiçar as suas oportunidades e, de forma geral, todas nós pensamos que você é lamentável. Não é mais ou menos essa visão que se tem hoje, né? Da mulher que opta por não trabalhar? Como eu comentei com vocês, eu sou professora, então eu estou inserida no local onde grande parte, né, da galera que está lá é de esquerda, né, e tem esses pensamentos revolucionários. E eu sinto muito isso, porque eu trabalho meio período. Grande parte das professoras que trabalham comigo trabalham em 2 cargos. E quando eu falo que eu opto por ter um cargo só, muitas me olham achando que aquilo é muito estranho, porque eu ganho menos. Né? Trabalhando num cargo só, eu acabo ganhando muito menos. Então, eu já sinto isso, e realmente a sociedade hoje, olha, pensa numa menina que tem ali seus 17, 18 anos e vai começar a vida dela. Se ela falar assim, olha, o meu sonho de vida é ser mãe e cuidar da minha casa, todo mundo vai olhar para ela com cara de derrotada. Não é? Tá tudo bem aí, gente? O áudio tá normal? Tá? Beleza. Tudo bem, tudo bem.
Então, as pessoas olham hoje para essa mulher que ela deseja ter uma vida de dona de casa como se ela fosse realmente ela estivesse numa condição lamentável, como a autora que fala. E é tão interessante isso, porque até os próprios homens enxergam as mulheres assim hoje. A mulher que opta por não trabalhar, por cuidar da casa, muitas vezes, ela não é nem valorizada pelo seu próprio marido. Ela é vista ali como uma preguiçosa, né? Então, realmente, o que as feministas fizeram ao longo desse século prosperou realmente, né? E aí, vamos pensar, quando você olha ali os filmes, né? O que é uma mulher realizada num filme? É uma mulher que está de salto alto, cruzando ali uma grande avenida em Nova York, tomando um café, um cappuccino, indo para o trabalho, né? De sobretudo. Essa é a mulher que eles chamam de empoderada, né? Eu detesto esse termo, mas é o que eles chamam ali a mulher. Agora, em contrapartida, quando eles vão retratar uma mulher dona de casa, como que é a vida da mulher dona de casa? Ah, ela tá descabelada, ela tá gorda, ela tá barriguda, ela tá triste.